Vamos ir, vambora, vambora! Fala galera, Fábio Gideão aqui do Portal do Gida para mais uma entrevista hoje sensacional. Cara, a gente tá virando referência aqui de policial louco, policial louco. Eu vi o vídeo desse cara aqui, eu fiquei maluco. Ele é uma referência hoje na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, como um cara que, meu irmão, botava para quebrar dentro da comunidade. Você já deve ter visto o videozinho que passou no início aí, ele chegava na parada falando, meu irmão, hoje não tem boca de fumo, porque o cara tá na área. Eu quero ter uma honra hoje de receber aqui Sargento Gilson, o bigodudo da UPP. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, Gideão. É uma satisfação muito grande estar aqui com você, estar participando, né, aqui contigo. Para nós policiais, é uma grande honra valorizar o nosso trabalho, nosso profissionalismo, que é difícil, é árduo e muitas das vezes não é compreendido, certo? Precisamos muitas das vezes de milésimos de segundos para poder resolver e agir. E isso aí pode percutir numa frustração dentro da profissão e da nossa família, certo? Porque podemos estar colocando em risco e destruir duas famílias, uma família do inocente e a família do policial, entendendo? Então é muito importante que nós aqui, a maioria dos policiais, eu não os vejo como funcionários públicos, para que muitas das vezes alguns pensam, eu quero ser policial para ser um funcionário público, mas aqui o policial que se destaca, ele tem vocação, certo? E na nossa vida é muito arriscado, lidamos com vidas e com liberdade. São dois bens protegidos pela Constituição Federal, que é a liberdade e a vida, correto? E nós lidamos com isso. Então, a Polícia Militar, certo? Ela está, se não me engano, nos 5.568 municípios do país. Todos eles têm policial militar. E o que nós queremos e pedimos, Gideão, é que tenhamos respaldo jurídico para trabalhar. Sim. Esse respaldo jurídico vai fazer com que nós sejamos uma polícia de primeiro mundo, correto? Então, em guerra, nós já estamos vivendo. Nós vivemos uma guerra diariamente. Porque nós não só combatemos o crime, nós combatemos narcotraficantes, certo? Nós combatemos homens armados de fuzil, armas de guerra, certo? Barricadas. Então, isso tudo é uma guerra. E aonde o Estado não se faz presente, certo? O tráfico domina, a milícia domina, correto? Então, é importante que o Estado se faça presente nesses lugares, para não haver uma troca, correto? Não haver a substituição do Estado pelo poder paralelo, entendeu? Antes de mais nada, eu queria te parabenizar. Você é um guerreiro. Eu vejo que você colocou a sua vida em risco, a vida da sua família, né, em prol de servir e proteger a população. Eu acho que isso merece todo o nosso aplauso aí à Corporação Militar, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que te apoiou aí durante todos esses anos. Eu acho que isso é o primeiro passo que eu tinha que falar aqui para vocês, porque a guerra contra o tráfico, meu irmão, não é qualquer um que tem peito para encarar, não é isso? Não é qualquer um que tem peito para encarar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que começou esse lance aí do bigodudo da UPP, como começou essa história aí? Passou pra polícia, logo de cara já veio aquele intuito ali de fazer essa mídia, não? Ou veio isso depois? Bom, a história minha começou, eu namorava a minha esposa atual, que eu sou casado, que eu chamo carinhosamente de Lindinha, né? Então, nós temos 36 anos de casados. E nós namorávamos, nós éramos namorados. E aí nós íamos, né,
frequentávamos, na época, a gente jovem, frequentava o clube dos sargentos e suboficiais da aeronáutica. E tinha o baile lá e a gente ia para lá. E a gente pegava o ônibus e ia, né, para curtir lá, né, que ela gostava de dançar. Então, a gente ia para lá. Na época ela já era o baile funk, já não? Não, detesto, sinceridade. Eu, particularmente, não gosto de baile funk. Certo? Isso por quê? Tá? Isso porque que todas as vezes em que rolava o baile tinha problema. Então, eu tomei, assim, particularmente, certo? Uma ojeriza pelo baile funk. Nada contra e nem a favor. É uma opção pessoal. Opção minha. Opção pessoal. Eu não gosto, Sim. certo? Não gosto, correto? Isso porque, para mim, música tem que ter letra, tem que ter melodia. Tem uma história. Tem que ter uma história, é isso? Então, hoje eu não vejo isso, certo? E, inclusive, eu já até parei muitos bailes funk por causa dos proibidões nas comunidades. Isso porque tinha crianças. Então, as crianças de 4, 8, né, nessa faixa de 12, elas se sensualizavam, certo? Então, eu não gostava desse tipo de procedimento e de música. Isso porque eu também tenho filha, correto? Então, eu não queria ver a minha filha ouvindo aquelas músicas. Para você que não é do Rio de Janeiro e não sabe como é a realidade aqui, o baile de comunidade e o que ele falou de proibidão são músicas que não tocam na mídia normal. A mídia normal é uma música, como que eu falo, maquiada, né? Onde ele troca uma letra para poder passar na mídia, mas dentro dos bailes ela traz a letra original. E a letra, todas as letras de proibidões são apologia ao tráfico, ao sexo, às drogas. É uma série de coisas ali que não é legal ninguém ouvir isso e por isso que é o nome proibidão, porque é proibido mesmo esse tipo de música aí. Há um processo subliminar ali. Aí você ia no sargento lá, conheceu a Lindinha, isso. Já era polícia na época? Não, eu tinha 17 anos. Então eu comecei a namorar ela com 16, certo? E aí nós íamos pro baile e pegávamos um ônibus e íamos lá para o baile dos sargentos e suboficiais da aeronáutica. Nesse dia em que nós estávamos indo para o baile, aconteceu um assalto dentro do ônibus. Caramba. Eu tinha dado um relógio para ela, né, de aniversário, e esse relógio foi roubado e eu não pude fazer nada. Os 5 elementos, né, e entraram e fizeram o arrastão e tiraram o relógio do pulso dela. Eu me senti assim, impotente, correto? E não podia fazer nada. Então aquilo me causou uma revolta grande, porque eu não pude fazer nada, eu não pude proteger, certo? A quem eu amava e amo. Então eu falei, bom, disso aí não vai ficar barato, eu vou ter que tirar uma forra disso aí. Caramba. Certo? E isso sem falar, quando eu era jovem, né? Eu sempre gostava muito de revistas de super-heróis, certo? Então eu sempre tinha o exemplo, né, de um super-herói que defendia o mais fraco, que defendia o oprimido, certo? E eu me sentia bem, certo? Então, vendo aquilo e gostava das histórias em salvar, certo? As pessoas, ajudar a quem precisa. Então, aí eu fui começando a estudar, que eu sempre gostei de estudar, então eu comecei a me preparar. Sabe o que eu percebi? Assim, só te cortando rapidinho, você volta nesse ponto aí. Todo policial que eu conheci, que é no teu estilo, ele teve uma história parecida no início. Eu troquei uma ideia com o Sargento Faur. O Sargento Faur teve uma bicicleta roubada quando era pequeno. Ele conta essa história. Ele ficou doido, que ele falou assim, eu vou viver minha vida para acabar com esses caras. Eu vi. Entendeu? Eu vi a reportagem e me lembro disso. Então, quer dizer, aquilo ali, né, foi, como dizem em psicologia, foi o gatilho. Foi o gatilho para você... Foi o gatilho para poder despertar algo que eu poderia fazer. Então eu falei, então eu vou ter que começar a fazer algo. Então eu comecei a estudar. Então entrei lá na Força Aérea, servi lá por 7 anos. Então gostei e comecei a me preparar. Isso porque eu já tinha um trabalho
pagava os meus cursinhos, né? Mesmo casado, minha filha era pequena ainda, então eu pagava o curso, saía do serviço, saía do expediente, ia para o curso, né? Na época o curso par, ali em Cascadura. Então o que a gente fazia? A gente estudava, certo? Começamos a fazer curso. Você estava na Força Aérea, mas você já queria ser polícia. Não, ou queria assim, carreira militar em geral. Eu queria fazer algo, certo? Então eu sentia que eu poderia ser útil em alguma coisa. Porque assim, né? Se nós estamos aqui, temos que dar algo, colaborar, contribuir com alguma coisa, irmão. Não é só fazer peso na terra, tá entendendo? Sim. Pô, você tem que ter útil, tem que ter alguma utilidade, pô. Você tem que entender qual é a tua missão aqui. Tem que ter alguma coisa para você poder chegar e dizer, não, eu passei a minha vida, mas eu fui produtivo em alguma coisa, entendeu? Então, o que acontece? Então, nisso, eu comecei a estudar. Só que isso aí, né, a minha tendência era ser o quê? Ser médico, sempre. Então, eu tinha livros de medicina, né, medicina e saúde. Toda semana saía um exemplar no jornaleiro e eu comprava e eu consegui colecionar, né, medicina e saúde naquela época, porque eu queria ser médico, eu estudava e lia, certo? Então eu queria entender aquilo, pelo menos salvar vidas. O teu intuito maior era salvar a vida e você não sabia como. Como? Como médico, como salva-vida, como polícia, você estava salvando vida. Exatamente. É isso aí. Então eu falei, bom, alguma coisa tem que fazer, certo? Porque eu queria ser útil. E eu sentia que dentro de mim eu poderia fazer algo. Tinha uma capacitação dentro de mim, mas não sabia qual era. Então eu falei assim, então eu vou tentar isso aí. E comecei a estudar e fiz, né, comecei a estudar. Junto, eu queria fazer também o pré-vestibular para a faculdade de medicina. Só que começou a aparecer, eu estudando, começou a aparecer os cursos, né? Sargento especialista, sargento da ESA, prova da Polícia Militar, então eu fui fazendo, certo? Alguns eu realmente fiquei reprovado, matemática, aquilo ali era um suplício para mim poder entender aquelas fórmulas, né, de química, física, né? Então, em português era melhor, eu sempre passava bem, mas quando chegava nessa área, né, eu tinha uma dificuldade. Então eu comecei. Só que abriu a prova para a polícia, fiz a prova na época dentro do Maracanã, né? E eu estava fardado com a farda da aeronáutica na época, entendeu? E eu fui reconhecido que o Maracanã todo, né? Eu tinha um apelido que o pessoal me chamava de sapão, de sapo, e começava já era conhecido como sapo, e começaram a gritar, os colegas lá do outro lado começaram a assobiar. Aí eu levantei, acenei pro pessoal lá do Maracanã, parecia até que eu era jogador de futebol. Cara, você já era conhecido dentro da aeronáutica, mas era por causa de quê? Por causa da zoeira? Isso, tinha apelido, era sapo, perereca, batráquio, tudo quanto era tipo de... Eles me chamavam. E eu nunca esquentei para apelido, nunca, né? Então teve até episódios que eu trabalhei em comunidades que eles não conheciam o meu nome, né? E tinha vários apelidos, era Bigode, Mário Bros, né? Então, Mário Bros, né? Então, eles chegavam, quando eu chegava, prendia alguém, e eles vinham, ô seu Mário. Aí eu ficava olhando assim, ô seu Mário, pô, que isso, que não sei o quê, entendeu? E não sabia o meu nome. Mas seu nome é Gilson? Eu pensava que era Mário, porque me chamavam de Mário Bros, começou, e eu nunca esquentei para apelido. Aí você passou pra polícia. Isso. E como que foi o curso lá? Eu fui o xerife. Tu foi o xerife do curso? Fui o xerife do pelotão. Era zoeira? Tinha que ser. Isso porque eu já tinha um conhecimento de militar. Então, o que acontece? Nessa história, eu sendo xerife, porque fui soldado, fiz o curso de cabo lá, né? Então, eu já entrei com um conhecimento de cabo, né? Só que da aeronáutica, militarismo. E aí fui ser o xerife da minha turma, né? Então tinha até umas passagens interessantes. Hoje até o pessoal que na época era residente e a gente fazendo lá o recrutamento, eles
queriam ir para casa porque eles ficavam a semana toda. Final de semana que eles estavam de serviço, né, de folga, que não estavam de serviço, o que eles faziam? Chegavam e iam embora para casa. Uns moravam em Campos, Bom Jesus de Itabapuana, então moravam bastante, né, 6 horas, 7 horas de estrada para poder chegar na sua casa. E o que eu fazia? Né? Eu chegava, era meu expediente de sexta-feira. Já vem a zoeira. Aí eles chegavam no complô, né? O pessoal da minha turma lá, né? O Elefantinho, os campistas. Ah, essas histórias que eu me amarro, cara. Rapaz, aí, então, né? E Quitete, então o pessoal, todo mundo lá que era do meu pelotão, e eles tinham que ir para casa, que alguns eram casados igual a mim. Então o que eu fazia? Eu dava um perdido lá no sargento e dispensava eles para eles irem embora. Eles iam embora mais cedo e ganhava mais algumas horas com a família, né? Então isso aí tudo eu fui ganhando, a consideração deles. A consideração da galera. Fui conhecendo a consideração. Até hoje, uma vez, eu estava com um político fazendo segurança dele, e aí eu passei mal, porque eu tenho um problema de pressão alta, né? Aí eu passei mal lá e tal, em Campos, de Goitacazes, e aí liguei para esse colega, né? Liguei para ele, né? Viana. Pô, Viana, me ajuda aqui, cara, tô passando mal, meu irmão. Caraca, me ajuda aqui. Ele veio na mesma hora, né? Me levou pro posto médico, fui atendido. Aí ele queria que eu ficasse na casa dele. Não, pode deixar. Entendeu? Então, quer dizer, criamos um vínculo, não foi só profissional, mas de família. Uma família. Uma família. E aí eu comecei a entender como era, né, a estrutura da polícia. Porque era diferente ser militar, a outra é ser policial. Então, eu tinha que conciliar não só o profissional, o policial, mas também com o pai de família. E eu tive que defender, eu tinha que proteger a minha família, certo? Então, houve vários eventos em que fui tentado para sair da minha posição. Então, por isso que eu falo sempre, hoje, se um policial ele quer se destacar, o princípio dele e da vocação é o seu caráter. Não tenha dúvida. Já fui tentado várias vezes para poder sair da minha posição. Cara, se não tiver caráter, o cara se perde. Se perde. Porque é muito tentador. As propostas são muito tentadoras. E o princípio é inegociável, cara. Isso aí. É dinheiro, é poder, é mulher. É mulher, farra. E, meu irmão, assim, eu sempre falo pros mais novos, quando encontro as meninas, né, as suas esposas, eu falo para as esposas, olha, toma conta dele, certo? Não deixa ele sem fazer sexo não, hein? Certo? Mantém ele cansado, cansa ele mesmo. Elas ficam assim meio sem graça, né? Então... Cachorro quando sai de casa com fome, come na rua, né? Então, assim, eu não tenho papa na língua. Quando tiver de falar, eu falo, entendeu? Entendi. Então, isso aí impactava, mas surte um efeito. Porque eu soube preservar minha família, entendeu? Não é que... Que é o mais importante, é a tua base, cara. É a base, entendeu? Hoje, eu tenho uma base estruturada, certo? Como homem, como profissional, porque eu valorizei a minha família. Então, por isso que quando eu falo que hoje o policial, que ele, para poder ser um profissional, né, por excelência, ele tem que valorizar a família dele, certo? Então, primeiro passo. Tirar aquele estereótipo de polícia, né? Comilão, que tem várias mulheres, tá entendendo? Não, mas eu fui um policial raiz, eu não tive mulheres, entendeu? E isso aí causava um espanto, porque achava... Aliás, eu também não era tão espanto assim, mas que poderia acarretar, certo? Porque eu sempre fui feinho, né? Eu nunca fui... bonito. Cara, mas na rua é sinistro. Mas a mulher vê uma farda, elas acham que, meu irmão, sei lá, meu irmão, doideira. Então, eu sempre, né, tive essa convicção. Então, eu sabia, porque se uma mulher se aproximasse, não era por causa da minha beleza física, era porque tinha algum interesse. Tinha algum interesse, é meu dinheiro. É uma PA, é uma pessoa alimentícia, não é isso? Era também ser a condição de ser mulher de polícia. Então, era muito... eu tinha que ter muito cuidado nessa área, entendendo?
Então, tem os colegas que até hoje, né? Quantos anos de polícia? Olha, eu fiz 28, né? Eu fiz 28 anos de polícia com mais 7 de aeronáutica. Você que está entrando na polícia hoje, ouve a voz da maturidade. O cara tá dando conselhos aqui que pode salvar a tua vida, pode salvar a tua carreira e salvar a tua família. E salvou a minha. E salvou a dele. Então, assim, o cara não tá falando o que ele aprendeu na escola ou no curso, ele tá falando o que ele viveu e venceu. Porque, cara, 30 anos de polícia, reformado, é um guerreiro. Na guerra que ele vivia, meu irmão, esse cara merece um prêmio. Então, você que tem um sonho hoje de servir e proteger a sociedade, tem um sonho de ser polícia, cara, precisa ouvir esses relatos aqui e guardar, porque isso tem muito valor. Não é isso? Isso porque me manteve vivo, certo? Então, eu, como cristão, então eu sou muito apegado a Deus, certo? Aos seus ensinamentos. Então, na comunidade, alguns não entendiam. Então, quando havia os escapes, né, dos tiros, das granadas, certo? E eles falavam que eu tinha um pacto com o diabo. É mesmo? Falavam. Eles chegavam, né? As mulheres, né? Porque eu era um pouquinho meio, assim, como é que eu vou dizer? Eu era meio sarcástico, né? Eu era meio sarcástico, então eu era irônico também. Então elas falavam muito, poxa, isso aí que ele faz é porque ele tem pacto com o diabo, não é possível. E eu falava com ela, não é diabo não, minha senhora, é Deus. Né? Isso é Deus que está na minha vida. Então, ele... Você tinha um pacto de sangue, mas não era com o diabo, era com Deus. Morte eu já vi várias vezes, certo? E eu reconheço, eu já vi, né, várias vezes a face da morte. Eu já vi, certo? Ninguém me falou. Eu já passei pelo vale da sombra da morte várias vezes, certo? Granadas sendo estouradas a alguns metros na minha frente, rajadas de pistola sendo, né, direcionada para mim e a equipe, e nós sairmos ileso, sem sem um arranhão, não digo, mas só o Rogério que saiu com o boot furada e a falta da sua pele do calcanhar, né, com um tiro de 9mm. A rajada, ela foi disparada pelo Maglock, e nós no muro, os tiros pegaram nos intervalos onde nós estávamos e não pegou em nenhum de nós. Ali eu aprendi o que era um duplo carpado, né? Um salto duplo carpado para trás, né? Então, o que acontece? Isso aí você tinha quanto tempo de polícia? Isso você foi no começo? Foi, eu já sargento. Né? E como que foi a tua primeira saída pra rua, assim, depois da academia? Foi assim, quando eu me formei... Primeiro confronto, primeiro tiroteio lá que você viu? A minha vontade sempre foi, quando eu me formei, era entrar para a Rota. Né? A Rota era uma equipe no batalhão de choque. Esse batalhão de choque tinha umas viaturas que eles rodavam todo o Rio de Janeiro, correto? Então ali era muito bom, porque tinha policiais muito experientes e que a gente aprendia com eles. E eu nunca tive nenhum tipo de problema em dizer que eu não sabia e eu queria aprender. Então, Gideão, o que aconteceu? Eu chegava a sair, né, quando eu comecei a entrar para a Rota, isso porque um dos melhores coronéis que eu trabalhei foi o coronel Paulo César, chamado Bichão. Né? Era um coronel que era um coronel polícia, certo? Ele falava, determinava e a gente cumpria. Se por acaso tivesse algum problema, ele chamava a gente explicava e ele falava, deixa comigo que não existe general na polícia. Que aqui eu resolvo, entendeu? Sim. E resolvia, certo? Mas nós não saímos para fazer nada de errado. E era um cara que focava ali na equipe e protegia a tua equipe. Nós fazíamos o trabalho policial militar, certo? Apreensão, prisão. Então a gente tinha uma liberdade de andar em todo o Rio de Janeiro. Saímos, na época era, né? Os carros eram aquelas... As D20? Minivan, não, era chamado besta. Era besta? Era aquela besta que corria, a porta corria, né? Era lateral, ela corria. E já entrávamos em locais em que, né,
a bala voava e que eu, no final, como mais novinho, no final eu era o último a sair, né? Então, a bala furava os vidros, né? As para-brisas, e eu lá atrás, né? Só no cantinho para não receber um tiro. Então, aquilo ali já começou já a entrar, né, na massa do sangue para poder me resguardar e proteger. Então, todo lugar que eu ia, eu sempre falava para os polícias, olha só, nós, como policiais, temos condições de trabalhar em qualquer lugar do mundo, até em lugar de guerra. Ucrânia. Não, carioca guerra, hoje, o policial carioca, o policial do Rio de Janeiro, meu irmão, ele pode botar em qualquer guerra que ele está preparado. Eu atesto isso. Entendeu? Não é, tô falando por mim, é pelos policiais e pelo trabalho que nós exercemos nas comunidades. Tá entendendo? Então, assim, eu nunca aceitei ser amigo ou ter contato com bandido, certo? Então, tem uma distância muito grande entre polícia e bandido, certo? Então, não existe meio termo. Então, o que acontecia? Eu sempre fiz essa distinção, correto? Sempre respeitando os direitos dos elementos, correto? Isso porque eles têm direitos, sim, correto? Então, nada de esculachar, nada de ficar querendo aparecer, certo? Então, ou nós pegávamos os elementos no flagrante, levávamos para a delegacia, ou eles no confronto, eles caíam, normal, certo? Mas nós saíamos no intuito de fazer polícia. Não era para poder chegar a matar, roubar e destruir, correto? Entendi. Era para fazer o serviço do policial militar, correto? Ô Bigode, na tua época aí de polícia, hoje você já deve entender do que eu vou falar e a gente vê, infelizmente, muito isso acontecendo. Naquela época já tinha aquele lance do arrego para rolar o baile, da negociação com o gerente que foi preso. Já existia aquilo na época ou a parada era mais sinistra? Cara, não tô generalizando assim o trabalho da Polícia Militar, mas assim, a gente sabe que toda instituição tem uma certa parte que já tem uma cabeça diferenciada. Já existia o policial corrupto naquela época? Gideão, sempre vai haver corrupção. Seja ela em qualquer instituição. Qualquer instituição, certo? Isso porque, tá? Existe corrupção no judiciário, no legislativo, no executivo. Existe corrupção na polícia. Eu fico triste com isso, tá entendendo? Eu fico triste, certo? Porque era para nós termos muito mais respeito, correto? Hoje, mas, infelizmente, alguns denigrem a imagem dessas corporações, correto? Então, para mim, corrupção tinha que ser tratado, tá entendendo? De um modo bem rígido, tá? Então, o cara é bandido como qualquer outro. Qualquer outro, certo? Assim, eu não sou a favor da pena de morte, correto? Eu não sou a favor da pena de morte. Mas o que acontece, né? Se o juiz, o advogado, o polícia, o político, ou quem quer que seja, se envolvesse em corrupção, ele deveria na minha opinião, tinha que ter um rigor maior do que o cidadão comum. Muito. Porque a responsabilidade dele é maior. Exato. Isso. Entendeu? Porque, veja bem, a pessoa teve a oportunidade, chegou num lugar, chegou num patamar da vida dele em que ele pode fazer algo e não faz, para mim, ele é triplamente condenável. Tá entendendo? Porque, veja bem, quem é que hoje pode chegar e dizer que teve um dever cumprido em saber que tirou, né, pessoas da miséria, certo? Como político tirou pessoas da miséria, fez o melhor possível para poder o cidadão estar trabalhando, voltar para sua casa em segurança, certo? Estar protegido. Servir e proteger. Servir e proteger. Entendeu? Duas perguntas, o Bigode. A primeira, né? Você acha que tem solução o Brasil hoje? Você acha que o Brasil
na conjuntura atual, você acha que assim, se existe esperança de um Brasil melhor, justo, digno? Você acha que tem? Bom, a sua pergunta tinha que ser mais específica, se é politicamente ou socialmente, Vamos né? falar da segurança pública. Segurança pública, olha, ter jeito tem, é só querer ter vontade, boa vontade. Porque assim, hoje, certo? Eu vejo que muitos entram para a polícia para ter um status, para ter um emprego, certo? E isso aí percute em pessoas que não têm vocação a entrar para fazer coisas que um funcionário público faria, não desmerecendo, né, um funcionário público. Isso porque cada um deles tem a sua qualificação, certo? Mas para o policial ele ser um funcionário público, para mim, ele é inoperante, entendeu? Por exemplo, eu já fui, para não dar um exemplo aqui, para não deixar, né, preconceito, eu já fui um funcionário público. Por quê? Eu fiquei 1 ano respondendo homicídio, né? Então, eu fiquei trabalhando na secretaria do batalhão, até o processo, até eu ser, né, dado como inocente, correto? Isso num assalto em Cascadura, da qual, né, teve alguns elementos baleados e tal, até esse IPM, né, Inquérito Policial Militar, ser concluído, eu fiquei trabalhando na secretaria, entendeu? Entendi. E o que acontece? Nisso, eu fazia serviços burocráticos, mas eu não gostava, certo? Eu queria ir para a rua, eu queria estar colaborando e contribuindo mais com a sociedade. Não que desmerecer o trabalho do policial, que faça esse tipo de trabalho, porque é muito importante, porque são eles que movimentam e dão andamento ao expediente do batalhão. Sim, sim. Certo? Só que particularmente, Era da linha de frente. Da linha de frente. Eu entrei para a polícia para ser combatente, correto? Para estar dentro de uma viatura, fazer ocorrência. Trabalhei em quase todos os setores da Polícia Militar, menos na P2. Isso porque, certo? Devido ao meu bom, né, desempenho, né, trabalhando até o meu processo de homicídio ser concluído, eu fiz um bom trabalho como na secretaria, certo? Porque ali eu tinha um conhecimento de fazer as alterações dos polícias. Eu comecei a fazer todo tipo de alterações, ajudava os policiais para poder chegar e eles, né, fazer os requerimentos dele. Então eu ajudava eles, né, adiantava eles em alguma coisa que eu podia. Então agilizava a documentação deles para dar andamento num FUSPOM, no cartão FUSPOM, numa LE. Então eu ajudava, né, no que eu podia. Eu estava ali, mas eu queria ir para a rua porque eu era combatente, mas enquanto eu estava ali, eu tinha que ser o melhor. Sim. Tanto é que o coronel, na época, o coronel Calixto, olhou assim para mim: tu estava onde, bichão? Aí eu falei: chefe, eu estou respondendo homicídio. Aí, não, porque eu não matei ninguém inocente, não, foi num assalto e tal. Aí, vai ficando aí. O quê? Gostou do meu trabalho. Entendi. Né? Então, e eu querendo ir para a rua, e acabei, né, sendo inocentado, e ainda fiquei um tempo. O sub, na época, não queria deixar eu ir, porque eu fui, né, porque tem que ter um convite para você ir para P2, e eu fui convidado, só que na época o tenente Tarcísio, né, que era o brigada, né, e o sub, que era a amaruense, não me deixou ir para P2. Não deixou. Não deixou. Entendeu? E eu querendo combater, né? Sargento, vamos conjecturar aqui. Vamos supor que do nada, assim, a política mudou no Brasil, ficou legal, os caras fizeram uma reforma no sistema penal, uma reforma no sistema prisional, tipo, ficou aquilo lindo, né? Rigor no pequeno delito. Tô falando Brasil, né? Vamos sonhar aqui. Nessa condição, a polícia militar acabaria com o tráfico no Rio de Janeiro? Acabar é uma utopia, mas 90% melhoraria. Melhoraria, né? Melhoraria em 90%, com certeza. Porque eu tava fazendo essa pergunta para muitos policiais aqui. Se a polícia militar quiser acabar com o tráfico,
Cara, a resposta é clara. Não vai adiantar o policial pegar, combater o tráfico, prender e o sistema penal soltar. Não adianta. E eu tive aqui vários delegados falando da mesma situação, da mesma dificuldade que todo policial tem. Então, hoje, baseado com a resposta de muitos delegados, muitos polícias que eu entrevistei aqui, não tem como fazer um trabalho eficaz da polícia se não houver hoje uma reforma no sistema penal, uma reforma no sistema prisional, mais rigor nos pequenos delitos, né? O cara, meu irmão, roubou um celular, vai ser preso pra caramba. E ele vai começar a entender que realmente fazer um simples delito ali vai dar ruim para ele. Eu vi uma pesquisa, sargento, até para a gente entender um pouco o que eu estou falando. O que mais causa o aumento da violência é a sensação de impunidade. Eu vi uma pesquisa falando isso. O cara que chegou a botar um fuzil na mão e ir para a rua, ele começou roubando uma roupa do varal, o bujão de casa da vizinha, o bujão da casa da vizinha, roubando o celular na rua. Ele vai tendo aquela sensação de impunidade, ele vai aumentando até ganhar confiança de ir para a rua. Se no primeiro delito dele ele já tivesse um rigor na punição, ele não estaria com o fuzil na rua. Isso é verdade. Concorda comigo? Concordo. Então, olha só. Isso é um pensamento meu, tá? Na minha experiência, correto? Como é que aumentou os índices de uso de droga nas comunidades, nos locais urbanos, certo? Por quê? O viciado, né, deixou de ser punido. Infelizmente, na minha opinião, correto? Isso é uma opinião minha. O artigo 5º da Constituição me permite, certo? Esse pensamento, correto? Você acredita que ele deixando de ser punido, ele movimenta toda essa máquina com o dinheiro dele que ele vai lá comprar? Claro, porque olha só, desde o momento quando o viciado, né, o usuário, não o viciado, o usuário, ele era punido e ele era preso, tinha muito menos incidência de drogas, de procura de filhos matando os pais por causa de drogas, como nós estamos vendo crescer aí, tá entendendo? Por quê? Era pego com o flagrante da droga, era preso. E depois que esse negócio começou, né, ser divulgado que é doença, que eu não acredito em ser doença, correto? Como pedofilia também para mim não é doença. Começaram a tratar como usuário e não mais como um traficante. Isso aí. Então começou a crescer. Então, quando um crime ele começa a ser grande, ele começa a se volumar, é porque não há um combate efetivo na raiz do problema. Certo? Então, não é porque o viciado, né, o usuário, deixou de ser preso, certo? Deixou de ser preso, que aí ele pode usar. Porque, indiretamente, ele financia o tráfico, a violência. 70% de todos os crimes do Rio de Janeiro estão ligados ao tráfico. Estão ligados a tráfico, correto? Então, se nós tirarmos esses crimes que são diretamente de violência, que estão envolvidos com droga, nós teríamos uma diminuição da violência muito grande, muito grande. Então, isso eu constatei que uma dessas é que depois que o usuário passou e deixou de ser punido, houve um aumento no consumo de drogas. Houve um aumento na violência e na criminalidade. Isso porque as pessoas acham que crime e violência é a mesma coisa, correto? Crime é uma coisa, violência é outra. Então, nós, policiais, algumas das vezes temos que usar violência, mas uma violência moderada. Agora, o crime, ele tem que ser combatido. O crime, ele tem que ter, tá entendendo? A sua sanção prevista na lei com rigor. Para quê? Para que aquela pessoa, antes de cometer o crime, ele pense na sua pena, correto? Então, o que acontece? Eu trabalho desde os 12 anos de idade, por isso que eu me aposentei cedo, entendeu? Eu me aposentei cedo. Então, hoje, né, computando tudo, foram
36 anos, quase 37 anos de trabalho. Entendendo? Combate, né? Não, eu trabalhei 2 anos de carteira assinada, certo? Na fábrica de móveis do meu primo, na época, que ele me chamou, eu com 12 anos. 14 anos, minha carteira foi assinada. Então eu já trabalho desde cedo, eu sei o valor do dinheiro, de conquistar, certo? Trabalhar para conquistar e não pegar nada dos outros, não me vitimizar. Meus pais foram pobres e eu sempre tive o meu dinheiro para sair porque eu trabalhava. Então eu comprava o que eu precisava, ajudava os meus pais para comprar, né, os meus cadernos, os meus livros quando eu estudava, entendeu? Então, isso aí forjou o meu caráter. Forja o caráter. Agora, hoje, não pode trabalhar? Estou entendendo isso. Tá entendendo? Tem que dar o adolescente a perspectiva dele de ganhar o seu dinheiro e ele conquistar aquilo que ele quer. Tá entendendo? Porque se for assim, vai querer tudo fácil. Querer tudo fácil e não vai dar valor. Não vai dar valor. Não dá valor. E Bigode, como é que começou esse lance da UPP lá, que você falava no alto-falante, não tem mais boca de fogo? Como que começou? Como é que foi o início dessa história aí? Conta pra gente. Então, isso aí foi algo inusitado. Isso porque, assim, nós trabalhávamos num lugar em que o tráfico estava imperando. Então, a comunidade era dominada, e ainda tem, né? E é dominada por eles. Então, eles ditam as regras. Para que eu pudesse me sobressair, né? Ali naquele lugar, eu tinha que ser mais maluco do que eles. Eu costumo falar que o remédio para maluco é um maluco e meio. Então, isso aí. Então, o que aconteceu? Então, eu tive vontade de trabalhar. E falei, eu vou tentar fazer o melhor aqui. Então, começou comigo com o GEPAI. O GEPAI foi criado para poder fazer com que o Estado ganhasse aquelas áreas em que foram perdidas pelo Estado e conquistar novamente. Então, os GEPAIs, né, na época, agrupamento de policiamento em áreas especiais. E foi um aprendizado muito grande, muito bom. E eu trabalhei na Vila Cruzeiro 7 anos no GEPAI. Então, eu rodava toda aquela comunidade, certo? Grota, Parque Proletário, Vila Cruzeiro, né? A gente ia para o outro lado dali, né? Pegava ali a vacaria, subia, ia para Fé, Sereno, entendeu? Então, eu comecei a dominar e a conhecer o local. Foi aí que aconteceu que, depois que acabou o GEPAI, certo? Então, eu fui convidado para trabalhar lá nas UPP, na primeira UPP, certo? Então, foi a primeira UPP lá do 2º Batalhão. E nós fomos trabalhar lá, entendeu? Com a capitã Priscila na época. Hoje ela é coronel. Nós fomos lá com ela com o capitão. Então, já começamos lá e eu fui como 3º sargento para lá. E saí numa revista dos 200 anos da Polícia Militar. Ela fez aniversário e teve um repórter que foi lá e tal, bateu as fotos, né? Então, eu tenho guardado aí essa revista, entendeu? Eu tenho um acervo lá que eu guardo. Então, nisso aí foi que começou a experiência de trabalhar em UPP. E nós tínhamos que impor o respeito, não medo, respeito, entendeu? Então, foi aí que nós começamos a ganhar o respeito da comunidade. A bandidagem, ela migrou, foi para outros lugares, né? E aí nós começamos a dominar a área, certo? Então, eu já tive várias ocorrências lá, peguei estuprador, né, que voltou achando que estava tudo certo porque os vagabundos não estavam mais lá, ele não poderia sofrer nenhuma punição, não é isso? A mãe da menina foi lá falar comigo e eu consegui prender esse estuprador, ele ficou preso, correto? Então, tudo isso foi começando a ganhar experiência, até chegar na Vila Cruzeiro, que na Vila Cruzeiro os bandidos de lá eram muito abusados. Só eles temiam a um policial lá chamado Xavier, certo? Que Deus tenha ele em bom lugar. Então, já faleceu. Então, ele pegava os vagabundos em casa, porque ele conhecia todos ali. Ele tinha um pessoal, né, um informante bom que falava, ó, quem deu tiro, ele entrava dentro da Vila Cruzeiro,
com a sua patama não ganhava um tiro, porque ele ia buscar em casa. Xavier, né? O mais temido. Eu nem se compara, eu não chego nem aos pés do Xavier. Então, o que acontece? Mas eu tinha que impor um respeito ali. Então, foi que aí eu tive uma ideia, já que tinha o megafone da viatura, eu falei, bom, eu vou usar isso aqui. Isso não vai estar aqui de enfeite. Então, todo o lugar que a gente passava, o lugar de maior incidente era o Beco da Esperança. Era ali que tinha um ponto de droga muito forte, certo? Então, todas as vezes que eu passava ali, tinha a boca de fumo já armada, e eu começava a fazer o quê? Começava a chegar lá né? E a desbaratar aquele ponto de droga lá, né? Tanto é que, né, ocorrências, apreensões, elementos baleados... Mas você falava aquele megafone ainda antes da operação ou não? Não, ainda não. Só que depois, o que aconteceu? Eles começaram a querer me afrontar, porque eu trabalhei com uma equipe, e diga-se de passagem, os policiais que trabalharam comigo, ótimos profissionais, todos eles, se eu falar o nome eu posso esquecer de alguns, então eu vou generalizar aqui que todos que trabalharam comigo, até as FEM, as policiais femininas, né, são ótimas policiais que tinham que ter disposição para estar ali, certo? Não é para qualquer um. Não era. E aquelas que eram assim um pouquinho mais devagar, certo? Então eu já colocava elas num lugar menos perigoso, mais para proteger, porque, né, eu não queria ter o desprazer de ter uma baixa na sua equipe. Na equipe, como aconteceu, né, uma vez aí na Vila Cruzeiro, Calda e aquela outra menina que eu não estou me lembrando o nome. Entendeu? Então, o que acontece? Aí que foi, eu comecei a afrontar os elementos, certo? Eu comecei a dar prejuízo no tráfico. Eles começaram a não mais colocar e me ameaçaram de morte. Foi aí que eles colocaram na parede 20 mil para matar o bigodudo da UPP. Eu vi que essa foi a foto que viralizou aí, né? Viralizou, rapaz. Isso aí virou meme. Isso aí apareceu em faculdades. Não, mas você ficou sabendo disso antes ou na hora do confronto você olhou a parede e falou, olha aqui, porque eu vi que você bate uma foto até sorrindo com um fuzil na mão ali, é isso? Sim, porque assim, ela estava escrito. E tinham falado para mim, olha lá, te ameaçaram lá no Beco da Esperança. Vai lá pra tu ver. Aí eu falei assim, vamos lá. Peguei a minha equipe, né, e fui lá. E olhei lá e vi, né? Quem tava lá era os colegas, que eu me lembro alguns, que é o Nascimento, Naná, né? Era o Júlio, era polícia, um outro polícia que eu não me lembro, né? E era o meu gato, Júlio, Nascimento, me esqueci o nome dos polícias, né? Até daqui a pouco eu me lembro. E aí a gente chegou lá e a boca de fumo estava armada. E aí nós tivemos uma troca de tiro, pegamos né? Baleamos porque eles correm para dentro da favela baleado. Tem uma enfermeira lá, né? Que ajuda eles. E aí o que acontece? A gente pegava as drogas e levava para a delegacia. E quando eu vi a inscrição, lá escrito lá, eu falei assim, aqui, tira uma foto aqui. Olha aqui, ó. Entendeu? Ironizando. E aquilo ali, o colega começou a passar para os outros, começou, já tinha uma grande, né, um conhecimento de mídia, de internet, o pessoal foi passando e viralizou. E queriam fazer até uma entrevista comigo, certo? E aí, depois disso, aí eu falei assim, ainda estão querendo fazer graça? Então agora eu peguei o meu megafone e comecei a falar, né? Eu até mandei para você o vídeo. Falei, ó, se botar boca de fumo vai morrer. Quem manda é as crianças e os moradores. Hoje quem manda são eles. E as crianças brincavam, olha pra cá, né? Então tinha aquela tranquilidade. E aí tu passava todo dia na favela falando com... E a galera já começou a entender que era o Bigode e metia o pé. E eu também colocava, que eu tiçava mais o ódio dos vagabundos, que no megafone eu colocava, né, a música do Tijuana, que era a Tropa de Elite, né? Chegou a Tropa de Elite. Então, e eu, o megafone ligado de madrugada, né? E junto o quê? Também fazendo com a minha equipe o trabalho de policiamento. Isso aí
fez com que praticamente, chegamos a quase zero em ocorrência lá dentro. E eu ficava preocupado e falava com o capitão, eram os capitães que tinham lá, né? Falei, pô, capitão Vinícius, tá, pô, capitão, já tem um tempo que eu não faço uma ocorrência, eu tô preocupado. Poxa, como é que eu vou dizer para o senhor que eu estou trabalhando se não tem nenhum tipo de ocorrência? Mas era um mérito porque você pegou uma área cheia de ocorrência e zerou ali o índice. Sim, às vezes eram 8 BOPMs, né? É aquela, né, nós fazíamos nosso relatório, então eram 8 BOPMs, aquilo ali são 2 folhas cada, entendeu? E de um prazo de 12 horas, entre prisão, apreensão, ocorrência. E aquilo ali gerou o quê? Um certo mal-estar na mídia, porque teve uma emissora que queria minha prisão. Né? Eu não vou falar porque, né, é um lixo. Mas alegou por quê? Alegou porque eu falei que se botasse boca de fumo ia morrer. A minha sorte, né? A minha sorte que sempre quando existem essas pessoas do mal, existem pessoas do bem. A corporação te abraçou, né? Olha, ela não, assim, não deu, assim, como dizer para você, eu não quero falar aqui uma palavra que eu seja ingrato, mas... Ela não se pronunciou publicamente. Ela não se pronunciou, sim, correto? Ela ficou na defensiva comigo, certo? Mas me resguardou. A sorte é que quando esse vídeo apareceu na televisão, chegou o conhecimento de um juiz chamado juiz Alexandre Abraão, que, né, ele viu o caso, julgou pela sua jurisprudência e achou que eu não cometi nenhum tipo de crime ali. Já a emissora queria minha punição, queria punir. Esse é o Brasil que a gente vive, né, cara? O cara merecia um prêmio por estar defendendo ali a população na linha de confronto, tudo. E ali eu acho que foi um desabafo ali, né? Aquele momento de ir ali, de fazer o vídeo. Cara, um desabafo, porque sabia que os caras queriam matar ele. E aí as pessoas tentam prender esse cara. E eu ficava, não te cortando, eu andava escoltado dentro da comunidade. Sempre com 2 guarnições de patamo. Eram 10, 8, no mínimo. Né? Porque eles realmente... virou o artista da polícia, né? Não, assim não digo, mas... Entendeu? Eu causei assim, né? Eu comecei a me destacar, né, profissionalmente. E aí, isso aí causou um mal-estar, né? Gerou, assim... uma ojeriza nos marginais. E as pessoas de bem chegavam perto do comandante e me elogiavam, a minha equipe, porque eu não fazia nada sozinho. Mas não podia fazer isso na frente do bandido nunca, porque senão ele era retalhado. Isso. Chegavam para ele e falavam, poxa, quando o Bigode tá lá, realmente não tem boca de fumo. Não tem boca de fumo. Não tem. Né? Os meninos, eles se escondem todos, entendeu? Então... na minha opinião, certo? Aonde a polícia militar de todo o país estiver, nós acabamos ou diminuímos drasticamente todo tipo de crime. Pode ter certeza disso. Se tiver boa vontade, acaba em quase zero. Estou falando aqui, ó, tá? Porque eu fui o exemplo disso. Eu e a minha equipe de policiais. Porque todos eles eram bons profissionais, muitos. Eram par de família e souberam ser profissionais. Entendeu, Gideão? Muito bom. Davam a vida por isso. Isso. Você pegou o cara que escreveu no muro lá? Não peguei. Mas soube quem foi? Olha, era um grupo ali chamado Trem, né? Era assinado Trem. O Trem era um grupo de marginais. Acabou, né? Com certeza. Ou descarrilhou. O trem descarrilhou, né? Descarrilhou. Caramba. E eu era bem enérgico. Porque quando eu entrava para rasgar mesmo. Eu entrava de ir. Entendendo? Se eu visse, primeiro eu tinha que ter certeza que estava vendo elemento de fuzil, não tinha ninguém do outro lado para ser baleado. E quando eu pegava, não tinha conversa. Entendeu? Você acha que aquele filme Tropa de Elite, as pessoas comentam muito nos nossos vídeos sobre isso, é parecido com a realidade atual do Rio de Janeiro? É aquilo mesmo, né? É aquilo mesmo, é a realidade, sim. Entendendo? Com algumas
distorções ou nuances diferentes, mas tem muita coisa por trás que a mídia não pode nem mostrar. Não pode, tá entendendo? Tem coisas que, assim, por isso que algumas coisas, né, não podem ser divulgadas, não por causa que o policial está cometendo crime, mas não pode ser divulgada ou gravado, tá entendendo? Não é por causa para esconder as coisas erradas, mas é porque se nós divulgarmos, estaria atrapalhando os modo operandi dentro da polícia. Como profissional, tá entendendo? Então, mas aquilo resguarda. Sim, resguarda, concordo, não é? Isso porque existem muitas pessoas dentro da comunidade, certo? Que estão indiretamente ligadas ao tráfico. Tem parentes que estão no tráfico e defendem aqueles que estão lá, pô. Tá entendendo? Para quê? Porque lá eles geram, né, o trabalho, eles geram ali, né, geram ali, né, subsistência para a família. Uma sensação de status ali para a molecada, que a molecada, pô, não consigo trabalhar. Aí vem na boca de fumo, eu ganho aqui, pô, R$400 por semana, R$500 por semana. Ele começa a entender que aquilo ali é mais lucrativo do que ele ter uma vida honesta. Muito se perde nessa parada, tá entendendo? Mas tem muita gente, eu acredito, o Bigode, que mais de 90% da comunidade são gente honesta, trabalhadores, entendeu? Eu fui nascido e criado dentro da comunidade também, e eu sei o quanto tem pessoas de bem ali dentro que precisa hoje, cara, da ajuda do Estado, do policial tá ali. E não tem esse recurso hoje, não tem a quem recorrer. E eu também já fui e já morei em comunidade, no Morro do Urubu, certo? Morei muitos anos lá, minha infância, e quase morri lá. Bigode, pra gente caminhar pro final aí, qual o recado que você dá aí pro cara que tem um sonho hoje, ou o garoto que tem um sonho hoje de ser um policial, de salvar a vida, de servir e proteger a sociedade? Primeiro, para aqueles que queiram entrar na Polícia Militar, eu sugiro que tenham, certo? O principal é caráter, certo? Caráter, certo? Isso porque vai ser posto à prova todo o momento o seu caráter. Certo? Se você não tiver uma moral, se você não tiver convicção, né, religiosa, familiar, você se perde aqui. Se perde. E eu, graças a Deus, consegui chegar onde que eu cheguei, certo? Consegui para a reserva remunerada, certo? Como subtenente. Então, fiquei muito tempo, certo? Porque, num certo período, eu fui colocado na geladeira, né? Eu fiquei aqui dentro né, da UPP, só apenas agilizando as ocorrências e fazendo, né, aquilo que um subtenente faz, que é ficar dentro do quartel, né? E então me deixaram um pouquinho de molho porque acharam que eu já tinha dado tudo aquilo que, né, todo o trabalho, todo o empenho que eu tive para a polícia. Entendeu? Não precisava provar mais nada. Mas eu queria fazer mais. Só que eu tive, né, obstáculo. Então, se você quer entrar para a Polícia Militar, certo? Aqui é o que eu sempre falo. Não é o melhor lugar ou o melhor trabalho do mundo, mas está longe de ser o pior. Está longe. Então, você tenha caráter, certo? Ame sua profissão, tenha vocação e ame a sua família. Porque todo dia, Gideão, todo dia você é testado sua paciência, todo dia é testado sua conduta, todo dia é testado o seu caráter, certo? Então, infelizmente, hoje eu saí, né, assim, eu saí com problema, né? Não saí 100%, saí com uma pressão alta, tomo remédio para pressão arterial. E quando eu me estresso, né? Eu não ficava com a pressão alta quando tinha troca de tiro ou ocorrência, mas quando eu me estresso, a pressão sobe. Ela é emocional. Então, eu saí com esse problema, certo? Então, tem que estar sempre medicando, tem que estar sempre bebendo água, né, para poder urinar e tal. Então, mas graças a Deus foi o único problema. E, graças a Deus, estou até hoje. Deus permitiu que eu ficasse inteiro. Isso porque ele achou que eu merecia, mas eu não mereço. Mas ele achou. Então, se você quer entrar para a polícia, certo? Então você venha para dar o melhor. Mas eu quero trabalhar porque eu gosto de trabalhar com papel. Então venha.
Na Polícia Militar, é o que eu sempre falo, tem lugar para todo tipo de pessoa, correto? Você pode ser o que quiser aqui na polícia. Pode ser cantor, né? Pode ser modelo. Pode ser pé de banha, que é um rancho. Pé de banha, né? Trabalhar em rancho, pode ser o que for. Aqui na polícia você não pode ser uma coisa, inventor. Não inventa nada, porque tá tudo no papel. Bigode, obrigado, cara, pela tua presença. Fiquei muito honrado de poder contar um pouquinho da tua história aqui. Vou deixar aberto aqui o comentário para nossa galera aqui mandar as perguntas aí pro nosso subtenente Gilson. Eu falei a entrevista toda aqui, sargento, mas é subtenente Gilson. Não importa não tem problema. Entendeu? Não então deixa as perguntas para ele aí. Se você quiser uma parte 2 aí do Bigodudo da UPP, para ele contar um pouquinho, porque tem muita história, cara. Uma hora a gente não vai contar nada aqui do que a gente tem. E rede social, a gente consegue ver esse acervo aí desses vídeos aonde? Sim, a minha filha, ela que cuida da minha parte, né, de mídia, né? Eu já vi que tem a arte lá, Filha do Bigode, né? A Filha do Bigode. Procura Filha do Bigode aí no TikTok, nas redes sociais, que você vai ver o acervo dele aí. Dá um like lá, né? Ajuda o nosso amigo aqui, Gideão, também, certo? Que tem feito um trabalho brilhante aí como profissional, certo? Que tem mostrado o trabalho do policial e de outras áreas também, não é só, né, da polícia, mas também de outras áreas, certo? Então, é gratificante. O slogan da nossa empresa é conheça a verdade por trás da notícia. Porque, assim, a imprensa, quando rotula alguém, aquela imagem da pessoa que a imprensa criou fica... se expande na mídia. E muitas das vezes as pessoas não têm oportunidade de conhecer a verdadeira história por trás da notícia. Então, quando eu criei isso aqui, foi para isso, para contar a verdadeira história por trás do Bigodudo da UPP, por trás do policial que passou a situação, do cara que aconteceu isso, aquilo, porque nem tudo a grande mídia conta. Ela conta do jeito que ela quer. Então, a gente está aqui para isso. Meu irmão, foi um prazer. Igualmente. Um abraço na família lá. Obrigado aí pela oportunidade. Eu tenho certeza que a gente vai fazer outros aí para contar essa história. Legal. Galera, se você curtiu esse vídeo aí, comenta muito aí, curte, compartilha, manda para o maior número de pessoas possível. E a galera da antiga que trabalhou com o Bigodudo, bota no comentário aí as histórias aí, que eu quero ver mais história do Bigodudo aí. Tem história que eu não me lembro. E eles vêm à tona, e aí eu começo a relembrar, que fica interessante, porque é muito bom mesmo. Olha, eu acho que vai sair uma parte 2 com essas histórias aí. Vamos lá, vamos ver isso aí. Tamo junto, galera. Um abraço, até a próxima entrevista. Um abraço, pessoal.